Olá, eu sou Patrícia Lane, você está na Rede Sempre. Hoje, mais um episódio aqui da série Mulher 50 Mais. Eu vou conversar com a doutora Ediana Rocha, ela que é uma advogada e especialista em aposentadoria. Seja muito bem-vinda, doutora Ediana. Tenho certeza que eu estou honrada com esse convite, com esse espaço na Rede Sempre. Estou à disposição e tenho certeza que faremos o melhor para transformar a vida aí dos nossos ouvintes. Ah, com certeza. Olha, quando a gente pensou em trazer a doutora Ediana aqui, é porque, na verdade, a senhora tem um trabalho muito expressivo em toda a região metropolitana aqui de Salvador, né? No Brasil todo, pelo que eu já pesquisei. Mas sei que por aqui parece que todo mundo que se aposenta é lá na Rocha Advocacia, né? O que é exatamente ser especialista em aposentadoria? É como se você estivesse trabalhando assim com o sonho de vida de muitas pessoas, doutora? Que pergunta boa, Patrícia. Você sabe que a primeira aposentadoria que eu fiz na vida foi do meu pai no Rio de Janeiro, que era porteiro, em Nossa! 2013. Então, na vida a gente se pergunta muito sobre nossos propósitos. E quando eu, já advogada naquela ocasião, eu pensei, é isso que eu quero fazer, pai, na vida das pessoas. É aposentar a gente todos os dias e sempre relembrar aquele 2013, quando eu aposentei meu pai. Fantástico que a gente não combina nada aqui, né? Que tudo vem surgindo. Mas eu tenho percebido ao lidar com as mulheres e com os homens de uma forma geral, mas fazendo esse recorte para o mundo feminino, que é uma ansiedade mesmo, é um planejamento de vida. Às vezes a gente lida também com a empreendedora que ela não tem um vínculo empregatício para poder gerar aquela aposentadoria com segurança. E todo mundo, no fundo, quer uma segurança para a velhice. Então, a aposentadoria é um problema de todo mundo, né, doutora? Eu acredito que a palavra aposentadoria é a que todo mundo busca, principalmente as mulheres quando completam 50 a mais. O meu público, nós temos aí, nós fizemos um estudo, qual é o público que eu atendo hoje. Mulher que começa ali dos seus 45 até a aposentadoria, está sempre procurando para buscar informação. E a aposentadoria é garantir um mínimo assistencial. Imagina, a gente pensa que seria um problema, seria uma solução para garantir um mínimo existencial. Então, nós temos hoje um sistema que eu levanto muito essa bandeira e aposto muito nisso, no sentido de que, se você vai fazer um único investimento na sua vida, que faça de forma correta na contribuição para o INSS, que aí você garante ali, no final, um mínimo existencial. É porque as pessoas trabalham tanto, né? E às vezes não conseguem. Tem muita gente ainda, né? Que não se ligou. Tem muita mulher, eu percebo isso, que pensa naquele imediato de resolver o problema diário, do dia a dia, o filho na escola, a alimentação na mesa, e que é até, né, é lícito isso, você realmente tem que pensar no seu dia a dia. Mas vai chegar um momento que o corpo não responde, você precisa de um apoio, né? E como? E como acontece, Patrícia? É algo assim que me preocupa bastante, mas aos poucos eu venho trazendo essa pauta. Por quê? Porque o público que me procura também é um público masculino. E aí, ao lado dele, está as companheiras. E, na regra geral, pelo menos eu tenho observado isso desde 2013, que a companheira que está ali ao lado, ela não está se preocupando naquele momento com ela, se preocupa com o companheiro para fazer o seu planejamento previdenciário. E aí, uma dessas entrevistas, eu dei um insight assim, eu perguntei para uma dessas companheiras que estavam lá, numa entrevista com o seu esposo. E a senhora já contribuiu para a Previdência? E como é que está a sua situação? Essa pergunta nunca mais saiu do escritório, tá? Todo mundo que chega lá, todos os homens que chegam lá, eu pergunto pelas companheiras. Ela, não, nunca me preocupei em recolher nem contribuir para a Previdência. Eu falei, olha aí, aqui tem algo muito importante para trabalhar. É conscientizar cada vez mais essas mulheres. Como é que seria hoje o primeiro passo de um planejamento de aposentadoria para a mulher especificamente, inclusive para a mulher empreendedora, aquela que não contribuiu ainda? Qual seria o primeiro passo? Ligar para o escritório, eu imagino. Mas qual seria a primeira orientação? Não, o primeiro passo não é nem ligar para o escritório. O primeiro passo é ela fazer a senha dela do INSS, que é muito tranquilo. Hoje você faz online pelo canal Meu INSS, na palma das suas mãos. Ah, eu não tenho a senha. Você coloca lá recuperar a senha. Em algum momento da vida você acessou,
talvez, esse INSS. E se eu nunca acessei, você pode ir no posto do INSS e solicitar uma senha provisória. E essa senha provisória você ter acesso ao primeiro documento que é mais importante de tudo, que é o extrato previdenciário, que a gente chama CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Lá você vai ver o que você contribuiu ao longo da vida. Aí você respondendo a sua pergunta, mas se essa mulher nunca contribuiu? Então, sempre vale a pena contribuir. Desde já, você faça o seu plano de aposentadoria. Aí faz a pena contribuir como? Nós vamos trazer aqui ao longo da entrevista algumas dicas chaves que você pode extrair dessa entrevista hoje. Já continua aqui conosco e já sabendo qual é o primeiro passo para você fazer a sua primeira contribuição, mesmo que você esteja aí fora do sistema. Olha, o Instagram da doutora e do escritório já está na tela. É importante falar desse primeiro passo, porque houve algumas mudanças aí no INSS, né, nas leis que regulam a aposentadoria no Brasil. Fala um pouco dessa atual realidade hoje. Como é que está hoje, imaginando que seja um funcionário de carreira, um CLT, que tem condições legais de se aposentar, como é que está hoje a aposentadoria? Então, nós tivemos a reforma da Previdência, né, que é a emenda 113 de 2019. Antes nós tínhamos umas aposentadorias que a gente chamava por tempo de contribuição. E depois da reforma nós tivemos outras aposentadorias. Aí chegou ali a aposentadoria pela idade mínima. A idade mínima progressiva e as regras de transição, que são inúmeras. Então, cada caso é um caso. Mas veja, você já estava no sistema como CLT, você não perdeu, você pode chegar a uma regra de transição para poder te acolher e você aposentar também. Não precisa esperar uma idade hoje, que o homem é 65, mulher é 62. Justamente para quê? Para atender esse público que precisava ali aposentar antes, que já estava no mercado antes. Então, você tem homem e mulher aposentando aí de 57 anos, você consegue ainda a aposentadoria de mulher de 57 anos, homem aposentando por 60 anos, a depender ali o quanto tempo ele tinha de contribuição quando chegou a reforma da Previdência, e inúmeras possibilidades. Então, sempre o plano da Previdência é melhor que você precisa fazer o quanto antes, e sempre é o momento, tá? Nunca é cedo nem tarde para fazer um plano de previdência. Sempre é a hora, né? É a hora. Olha, eu vou, inclusive, deixar no ar aí para vocês o site da Rede Sempre e da Rádio Trabalhador, onde tem uma entrevista, gente, lindíssima. Parabéns pela sua entrevista, viu? Muito acessada, as pessoas perguntando, com a doutora Diana, que vai esclarecer. Uma das perguntas que está aqui, olha, o INSS, ele traz muitos benefícios para as mulheres, que as mulheres desconhecem, né? Para além da aposentadoria, existem muitos direitos que a mulher que contribui tem acesso, não é isso, doutora? Sim, Patrícia, veja bem. Eu trago como reflexão o seguinte: em algum momento da nossa vida, nós vamos ter acesso ao INSS, nós vamos precisar do sistema do INSS, tá? E como vamos precisar? Ao nascer, quando a gente tem lá o nosso bebê, ou as mulheres, quando estamos tendo o nosso bebê, o salário maternidade. Então, você vai precisar ao nascer e ao morrer, com a pensão por morte que você deixa para os seus dependentes. Então, o INSS não é só aposentadoria. E aí nós temos muitos casos, mas muitos casos que a gente não vai conseguir esgotar hoje, mas assim, temos muitos casos que mulheres muito jovens, às vezes ficaram doentes e não estavam contribuindo para a Previdência. E aí, não contribuindo para a Previdência, como exemplo, essa mulher que eu perguntei, você não contribui para a Previdência? Ela trouxe, doutora Ediana, inclusive, eu tive câncer. E eu precisei entrar pelo auxílio doença, que hoje atualmente é por incapacidade temporária, e ela não conseguiu, ela fez o pedido, e isso martelou muito a cabecinha dela, que toda ela repetiu para mim assim. Eu cheguei lá, doutora Ediana, para saber por que fui negado. E o servidor me disse, a senhora nunca contribuiu para a Previdência. E por que, então, o INSS teria uma contrapartida para a senhora agora, nesse momento, se a senhora nunca contribuiu para a Previdência? Então, veja quão importante é você continuar, Patrícia, sempre regular. Eu sei que é desafiador, que não é um sistema que hoje você fica realmente fora do sistema se você não fizer um plano adequado para você. Mas não é um investimento que lá no futuro você terá um direito, ou então antes da aposentadoria você ter acesso, como essa senhora teve. Um acidente, uma doença, essa senhora não conseguiu. E ela ficou martelando isso na cabeça dela. Eu falei, então a senhora vai sair daqui hoje com sua senha do INSS, com seu plano de aposentadoria, seu carnezinho laranja preenchido, para nunca mais, quando a senhora solicitar o INSS, acessar, nunca mais vão dizer para a senhora que a senhora não tem direito, que a partir de hoje a senhora vai ter direito. Muito importante esse nível de consciência que você traz para a gente, né, doutora? Porque nós estamos aí às vésperas já
do workshop Mulher 50 Mais, que vai acontecer, gente, no dia 8 de agosto, aqui na sede da Rede Sempre, que fica em Camaçari, mas é na Estrada do Coco, aqui na região de Abrantes, então não fácil acesso para Lauro de Freitas, Simões Filho, Salvador, Feira, Candeias, quem está aqui na Orla, Guarajuba. Vamos ter 12 mulheres aqui palestrando, entre elas, a doutora Ediana vai estar aqui pessoalmente, né, falando com vocês. Então, assim, é importante que você venha, que você faça a sua inscrição. Você estava falando, doutora, que o público 50 a mais é o seu público. A senhora acredita que a mulher está começando, então, a pensar nesse cuidado? Porque a gente sabe que a mulher pensa em tudo, né? Pensa nos filhos, pensa no marido, no vizinho, nos pais. E muitas das vezes ela acha que ela é aquela heroína e que ela vai resolver tudo e acaba enfrentando esse tipo de problema que a senhora trouxe aqui. Então, hoje, uma mulher que lhe procura para fazer um planejamento de aposentadoria, fez a senha, conseguiu um histórico lá da atual realidade, um mínimo de investimento, porque a gente precisa falar de dinheiro, né? Quando fala de mulher, precisa falar de dinheiro. É tanta coisa que a mulher tem que ter como responsabilidade. O que seria um mínimo de investimento para o INSS hoje? Pergunta excelente. Vamos aqui trazer 2 pontos. Vou trazer a mulher que eu trouxe de exemplo no início da nossa conversa. Essa mulher, ela atendia os requisitos para a dona de casa, para recolhimento da dona de casa. Porque precisa pensar o seguinte, dona de casa contribui hoje com 78 e fração. 68? 78, 78. R$80 por mês. R$80. Menos que R$80. Essa mulher contribuindo hoje, desde que tem os requisitos. E quais são esses requisitos? Importantíssimo saber, porque já teve mulheres que tiveram aí uma dificuldade para aposentar depois, porque não tinham os requisitos. Então, não é só recolher, por isso que tem que fazer esse estudo antes, sabe? Essa mulher que, quando eu atendi, ela tinha os requisitos que era o quê? O salário da família dela não superava 2 salários mínimos, tá? Ela morava, ela e o esposo, e não superava 2 salários mínimos. Esses são os requisitos. E o outro, ela estava cadastrada no CAD único. E ela só trabalhava em casa, dona de casa. Não trabalhava para fora, nem vendendo nada. Então, essa mulher tinha um requisito para dona de casa. Ela saiu com o carnezinho lá para pagar 78 e fração, era quase R$80. E aí, a partir dali, depois de 12 meses de contribuições, ela teria direito ao auxílio-doença que tanto ela estava precisando, desde que. Aí tem que ter uma discussão se ela já tinha antes a doença e poderia ter um agravamento, aí sim que ela poderia. Não poderia entrar no sistema já doente, que dá uma doença pré-existente, aí o INSS nega. Mas, enfim, são os requisitos que você tem que olhar e comunicar essa mulher. E aí eu vou trazer sobre mais um investimento aqui. Se a gente pensar na mulher hoje, que esteja como facultativa, não está trabalhando, não tem uma renda fixa. Facultativa é o quê? Não tem uma renda fixa, mas quero contribuir. Tem muitas clientes que moram no exterior. Essa que mora no exterior, quer continuar contribuindo para o sistema, ela pode contribuir também como facultativa. Facultativa, ela paga hoje mais ou menos R$180 por mês, que é R$178,31. E ela paga, por quê? Por que facultativa? Porque não ofere renda todos os meses, tem ali esporádico. Então, ela pode fazer essa contribuição todos os meses. E fechando lá o tempo também de 12 meses, porque a gente tem uma carência ali para ter o direito ao auxílio por incapacidade temporária, você tem direito ali a um benefício. Vamos voltar para essa senhora que teve câncer. Se ela teve câncer, ela pagou antes de ter o câncer, é uma doença que é grave. Então, você não precisa pagar 12 meses. Você paga uma contribuição, ter qualidade segurada, você paga uma contribuição, teve a qualidade segurada. Então, você pode ter direito, ela poderia ter direito ali ao auxílio-doença. E voltando ao nosso investimento de 178, 180 por mês. Você vai contribuir, vamos supor que uma mulher hoje tenha 50 anos. Para você aposentar, precisa 62, já é um número. Você nunca contribuiu para a Previdência e quer começar a contribuir com 50. Se você contribuir 15 anos, que é o tempo que você precisa, 180 meses, você tem direito à aposentadoria. Faça um investimento aí, por alto, 180 durante 180 meses, vai dar aí mais ou menos 32 mil fração. E você depois vai ter uma aposentadoria de 13 meses, porque tem o 13º, quando completar 65 anos, porque precisa ter 15 anos, todos os meses de um salário mínimo, mais o 13º salário. E até vitalícia. No primeiro ano, ela já cobre já tirou esse recurso de investimento. Olha a sacada. Então, assim, sempre vale a pena contribuir? Sempre vale a pena contribuir. Existem vários planos, porque a gente fala muito de plano de aposentadoria, que vai se adequar a você. Veja, você começa com R$80, você tem aposentadoria para essa dona de casa, com R$80, né, o certo? Ou os MEI, né? Tem um MEI também que paga lá 78 por mês. 78 ou tá 80 e pouco, que montou um pouquinho depois do salário mínimo.
Ou o MEI, que é a mulher empreendedora, que está ali dentro dos requisitos do MEI, que também pode contribuir, que é o mesmo valor da dona de casa, que é 5% do salário mínimo, ou você vai para um facultativo, que aí você começa com um plano ali de R$ 180. Olha, esse assunto eu confesso que me deixa bastante interessada, porque, na verdade, a cultura da gente é muito imediatista, né? Então, assim, nós, brasileiros, de um modo geral, temos dificuldade até para fazer reserva financeira, para você guardar R$ 100, R$ 200, né, R$ 300. Você fala, parece que o brasileiro gasta tudo que vem na mão, né? Às vezes gasta até o que não vem na mão, porque o cartão de crédito está lá em cima. Se a Receita olhar o cartão de crédito, pega todo mundo. E é muito difícil para o brasileiro poupar. É uma impressão minha ou é uma cultura e a senhora percebe isso? Como é que a senhora vê isso, doutora? Não, eu acho que todos nós, né, temos essa cultura de. A questão de lidar com o dinheiro é muito sério. Eu acho que não é só. Eu vejo como, pelo menos eu vejo sobre mim, sobre a minha realidade. Às vezes tem as crenças limitantes, o não merecimento de ter aquele dinheiro. Então, se você vê. Algum dia você tem que tratar, né? Você precisa de um especialista ali, e justamente já aconteceu comigo também, para poder virar essa página. Porque para gente que não tem muito costume, muitos hábitos, família muito simples, nada tinha, dinheiro ali, é muito difícil você ter ali 180, R$ 200 guardados. Você, nossa, eu tenho tudo isso, eu tenho que arrumar um lugar para gastar, não para investir. Não é isso? Vai logo, né? Não, precisa arrumar algum lugar. Ou então você já arruma no subconsciente o que você precisa aplicar. Então, se vai aplicar, gente, por Deus do céu, eu traria para você, Patrícia, inúmeros casos que, se você deixar de aplicar, investir, pelo menos uma vez por mês ali, faça esse investimento, porque você tem uma segurança que você não faz ideia para a sua vida. Garantir o mínimo assistencial para mim hoje, enquanto mulher, que eu sou de uma família numerosa de mulheres, e assim, quanto mulher, você levantar essa bandeira e falar assim, cara, contribua o mínimo para você daqui a pouco você vai conseguir, porque o idoso hoje em dia, né, muito, hoje em dia não, e o idoso, ser idoso é muito custoso, Patrícia, e você chegar na idade e você não ter um dinheiro para poder comprar algo, fazer uma feira, depender de A e B, não é brincadeira. Então vamos pensar em investir, tá, gente? Não vamos gastar o dinheiro todo, não. Vamos trabalhar essa mente aí, a gente poder evoluir, vamos evoluir. Olha, o que não vai faltar, pessoal, são mulheres aqui com competências diversas para poder auxiliar você. Então, venha para o nosso workshop. Eu estou extremamente feliz de poder contar com a sua presença aqui no workshop. A gente está batendo um papo aqui agora, gente, com a doutora Ediana Rocha, tá? A doutora Ediana é escritora também, é palestrante, é especialista em aposentadoria, dando consultoria para grandes escritórios em todo o Brasil, né? Eu sei que a senhora atende muito no Rio de Janeiro, né? Há vários escritórios. Ela está fazendo um recorte hoje para conversar com a gente sobre a aposentadoria focada na mulher 50 a mais. Mas a senhora é especialista aí no polo, né? Eu já estou sabendo de tudo. Parece que tem assim, aquelas aposentadorias mais difíceis, né? Pessoas recebendo teto. Vamos fazer só um recortezinho sobre isso. Dentro do polo, a senhora tem uma experiência muito grande aqui no polo de Camaçari, nessa construção dos caminhos aí para a aposentadoria de grandes salários, não é isso, doutora? Olha, a Patrícia, obrigada. Eu que estou feliz em participar desse projeto incrível. Eu tenho certeza que vai, assim, transformar vidas, nós estamos unidas por um único propósito, que é transformar vidas. Então, não deixe de participar no dia 8 aqui conosco. Nós vamos falar sobre essa temática e muito mais. Sobre o polo, Patrícia. E outra coisa, só um abre parênteses. Patrícia falou que eu tenho multi profissões, mas eu não sou uma mulher ocupada, sou uma mulher agendada, viu, gente? Não deixe de me acessar, porque você vai ter lá um horário para a gente poder ter uma conversa. Então, veja, sobre o polo nós temos muitas particularidades, mas muitas particularidades sobre a aposentadoria tão famosa e especial. Então, nós estamos cercados aqui, né, pelo Polo Industrial de Camaçari, e temos as aposentadorias especiais que veio com a reforma da Previdência, que foi também muito prejudicada, porque quem não aposentou até 2019, que não tinha uma idade ali mínima, completava 25 de tempo, a depender qual era o agente, né, que ele estava sendo exposto, e aí você começa por 15, se for minério, com 20, depois 25, que geralmente é o nosso polo, com 25 de tempo de contribuição. Na reforma da Previdência, estou falando ligeiro, velocidade 3? Tá Não, bom? tá Tá bom. Tá Na reforma da Previdência,
quem aposentou, completou 25 de tempo e aposentou até ali com a idade, qualquer idade, ok. E quem não completou a idade e quem não completou o tempo, antes da reforma, quem não completou o tempo, aí nós tivemos umas regras novas para esse povo, que é justamente a idade mínima para eles, tá? Então, tinha um tempo, você, além dos 25 de tempo, você começou a exigir da idade mínima, que chegou aí o homem mais ou menos com 60 anos. Agora, recentemente, nós tivemos uma decisão no STF que tirou essa idade mínima. Agora voltou para a idade antes da reforma Dos 25 dos anos. 25, não. Porque não tinha, 25 sempre vai ser. Sempre vai ser. Sempre vai ser. Mas antes da reforma não tinha idade mínima. Então tinha homem aposentando com 50, com 55, enfim, né? Mas depois da reforma precisou ter a idade mínima, que hoje nós conseguimos ali uns 60 anos, mais ou menos, o homem está aposentando, na especial tendo 25 de tempo, se continuar trabalhando. Então precisa ter uma idade mínima, tá? E aí teve essa decisão recente que ainda não está sendo plantada pelo INSS. Tudo que veio para o povo, às vezes depois tem uma dificuldade. Então, existe aí uma conversa que o INSS não vai recorrer dessa decisão. Então, os meus clientes que trabalham no polo ficaram no final de semana e tal, que sai logo, tudo sai, esses temas assim, né? Sai sempre no final de semana. E aí eu falei, e aí, doutora Dina, o meu tempo está lá só para conseguir fechar a idade, porque já fechou o tempo de contribuição. Mas só, estava barrando a idade barrando mínima. a idade mínima. Eu falei, tenha calma, porque ainda já foi decidido, é ótimo, vamos comemorar o hoje. Mas ainda é matéria de recurso do INSS. O INSS ainda não está implementando isso. Então, quando tiver, eu estou atenada, estou de olho, vocês vão ser o primeiro a ser convocados e comunicados para que a gente faça a sua aposentadoria. E aí tem toda essa temática, assim, toda essa dinâmica da aposentadoria especial, que não é uma aposentadoria fácil por falta de documentos, Patrícia. A documentação não é brincadeira. Então, quem sabe ali, vamos ver, né, se a gente consegue cada vez mais avançar. E depois podemos fazer uma pauta sobre isso, Claro. sobre conscientizar as empresas, os RHs, justamente a documentação. Principalmente depois que digitalizou a carteira de trabalho, né? Eu vejo muito E o PPP isso. também, né? Que é o perfil que precisa para poder conseguir, você também está digital, mas precisa antes, precisa de ter conformidade com as exigências do INSS, que não são poucas. Porque aqui na Rede Sempre, como a gente tem essa parceria com a Rádio do Trabalhador, acontecem muitas coisas, né? Chegam denúncias pra gente, chegam solicitação de informações. Então, assim, já está convidada mesmo a voltar com temas mais ligados ao mundo do trabalho, que é muito mais amplo do que o recorte que a gente está fazendo aqui hoje. Mas não é à toa que ela é uma das palestrantes do workshop Mulher 50 Mais. Eu queria que você falasse sobre esse livro, que ele me chamou bastante atenção, gente. Sabe por quê? Como jornalista, né, eu conheço muitos advogados, principalmente advogadas mulheres, né, muitas mulheres, e sempre é um desafio. Né? Às vezes a pessoa estuda direito e ela quer fazer um concurso público, ou ela vai, por exemplo, para dentro da empresa, o direito empresarial, são vários ramos. E esses dias eu perguntei à doutora Diana, não quis ser juíza, né, com essa postura lindíssima, essa mulher que vende empoderamento, entrega empoderamento, ela distribui empoderamento. E ela, não, eu sempre quis advogar. Então eu achei isso de uma decisão, achei isso de uma força muito linda, porque você sabe o que você queria, né? E aí aqui está escrito assim, gente, advogue agora. O método definitivo para virar a chave e fechar contratos na advocacia. Achei muito incrível, porque você não esperou nada acontecer, né? Você foi lá e criou todo o seu contexto e é uma grande, digamos assim, uma grande gestora comercial. O seu escritório é vivo, né? Tudo muito ligado na sua imagem, você está sempre nos eventos, sempre palestrando. Então é muito mais que o direito em si, né? Mas é um contexto mesmo de conexão com a sociedade. Fala um pouco sobre essa sua competência comercial, doutora, que inclusive muda a vida dos advogados iniciantes, porque não é fácil fechar contrato. Eu estou aqui, eu vivo de contrato. É uma coisa bem difícil. Conta um pouquinho desse seu lado. Eu tive a sorte tudo sobre o nosso autoconhecimento, gente. Eu tive a sorte de me encontrar lá em 2013, quando eu fiz a aposentadoria do meu pai, sobre um dos meus propósitos em vida.
certo? Poxa, encontrar o propósito em 2013, já advogada, eu falei, nossa, estou no lucro. Então, dali por diante, eu sabia diretamente o que eu queria fazer, transformar a vida das pessoas com o meu ofício, com o meu conhecimento, como eu transformei ele do meu pai, e há 4 anos transformei a da minha mãe. Devolver para os meus pais, dar para os meus pais, assim, trabalhar para eles, na aposentadoria deles para mim, foi incrível. Aí, depois de um tempo, já descobri esse propósito. Depois de um tempo, eu comecei a ser acessada por muitos colegas. Eu sou boa conselheira, sou contadora de história, então imagina. Os colegas chegavam para mim, Diana, eu estou com dúvida de fazer isso. Gente, eu sempre gosto de trabalhar o perfil profissional, o direcionamento. Eu falo, quando converso com você um pouquinho, ó, seu perfil vai ser esse aqui, você vai trabalhar por aqui, você vai seguir isso aqui. Eu sei traçar projetos. Né? Aí eu falei assim, como é que eu vou fazer? Eu aconselho tenho, graças a Deus, a oportunidade, porque a oportunidade é a pessoa se sentir segura e chegar para você e perguntar: o que, que eu faço, Ediana, para poder advogar? Qual o caminho que eu traço? Que isso? Aí eu falei assim. Em 2019, quando a gente mudou, né, que a gente veio para Camaçari, nós moramos 30 anos, eu morei 30 anos no Rio de Janeiro, e aí mudamos para Camaçari em busca de um convite para eu ser vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Camaçari. Hoje eu estou como presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB. E aí eu fiquei no silêncio. Eu falei, nossa, eu precisava de um silêncio para despertar um outro propósito. Olha aí, eu fiz um direcionamento de carreira em 2019. Eu fiz um direcionamento de carreira. E eu falei, e esse direcionamento deu muito certo na minha vida. E aí eu falei assim, por que que eu não posso fazer hoje, compilar 15 anos na advocacia e colocar em um livro tudo que eu falo um a um quando as pessoas me acessam? Eu colocar em um livro, um passo a passo, tudo que eu falo para a pessoa, de direcionar a carreira, posicionamento da marca, que é o que eu fiz em Camaçari, eu posicionei a minha marca. Então, o que eu escrevo é o que eu vivo, o que eu fiz na minha vida. E o fechamento de contrato, que realmente eu tenho um passo a passo aí para fechar um contrato. Os meus clientes que conhecem. O livro aqui, ó. Quem sou, onde estou, para onde irei. Exatamente. Autoconhecimento puro. Puro. Então, assim, você vai saber, e isso na faculdade não ensina, né? Que é a questão da nossa gestão empresarial. A gente não aprende na faculdade de Direito, tá, gente? A gente aprende na vida. Então, eu falei, vou colocar em um livro e vou deixar como um legado para os meus colegas advogados, para a sociedade. E também é um dos propósitos que eu tenho de ajudar o meu colega. Eu falo, não deixo ninguém pelo meio do caminho. Eu pego nas suas mãos e a gente vai ter que desenhar aí para você. Hoje eu faço mentoria para advogados. Eu abro meu escritório um sábado no mês para poder atender esses advogados que queiram aprender aí a advogar, tanto na parte de gestão quanto na parte previdenciária, que é o meu foco. O escritório, hoje o escritório é focado no direito previdenciário. E aí a gente tem hoje, assim, né? Possibilidades de negócios. Porque desse livro nasceu mentoria. Eu gravei um curso, ele está na Hotmart, esse livro está gravado em curso. Imagina quantas coisas, infoprodutos, que surgem depois de um livro. Parabéns, parabéns. É maravilhoso. Olha, o telefone já está na tela há algum tempo, vai acontecer as mensagens de WhatsApp, tá? Gente, eu preciso registrar como ela está lindíssima. Nós estamos, né, vestindo aqui Zeli Boutique. Me fala dessa experiência, doutora, porque a Zeli Boutique tem se especializado, inclusive, em vestir advogadas, médicas. Você está muito bonita. Olha, gente, eu vou falar para vocês, eu vou falar um segredinho. Pode falar um segredinho aqui? Pode falar. Ninguém vai contar para ninguém. Eu estava, depois da minha gestação, eu tenho um filho Lorenzo. Beijo, filho, Lourenço, que já é um youtuber, tá? Então tá aí também nas redes. Já leu o livro, né? Já tá com 7 anos, tá ainda no aprendizado, mas tá com um livro aí dedicado para ele. E quando eu tive o Lorenzo, eu amamentei até os 4 anos. E eu fiquei muito magrinha, mas muito magrinha. Eu ficava assim que as pessoas achavam até que eu estava, você está doente, isso aqui, eu não é de amamentar. O garoto não para de amamentar. Aí tá tudo bem. E aí, depois, e até o meu esposo falou assim, nossa, Diana, eu gostava de você um pouco mais, né? Porque eu malhava antes do Lourenço, tinha um corpinho mais arrumadinho e tal. Gostava de você um pouco mais, né? Você, é mesmo, Paulo, eu estou muito magra. Perdi todas as roupas, mandei apertar tudo e não deu certo. Depois eu comecei eu vim para o Nordeste, onde mora a minha família, chutei o balde, comecei a comer bastante. A minha família, a comida que eu gosto, aquela comida que a gente gosta nordestino, né? Então, eu fui comendo. E aí, o que aconteceu comigo, Patrícia? Eu comecei a ganhar peso, certo? E começou a me incomodar, porque eu ganhei mais peso do que eu imaginava que eu deveria ganhar. E aí, com esse peso, eu fiquei um pouco resistente para comprar roupa. Acredite se quiser. Não sei se já aconteceu com algum de vocês aí. Eu fiquei resistente. Eu saía para comprar roupa,
eu não me dava nem o luxo de experimentar, porque eu falava assim, não. E eu não entendia por quê. Desculpa, eu não Hum, entendia por que que eu estava paralisada para comprar roupa. E aí eu fui pensando, meu Deus, será porque o meu corpo agora está mais, né? Está em forma, tá como o marido gosta, eu também. Primeiro tá eu, depois o marido. lindíssima. E aí eu falei assim, aí eu vim aqui em Patrícia, e Patrícia já desenhou essa roupa para mim. Por Deus do céu. Essa roupa Lindíssima, caiu lindíssima. perfeita. Então, assim, e ela já faz a leitura, porque Patrícia, ela tem um dom aí que a gente vai ter que se descobrir. Ela faz a leitura, que quando nós chegamos na loja, já estava tudo ali organizado e pensado em você. Então, tem alguém que tem um olhar, esse cuidado que você teve Na comigo. verdade, é uma moda intencional, né? Você tem todo um perfil arrojado, você tem postura, a gente olha para você e vê, por exemplo, o seu brinco, o seu anel, né, o seu óculos. Então, você é uma mulher que sabe segurar um look. Né? E nós, mulheres 50 a mais, né? Eu acho que qualquer mulher de qualquer idade, ela precisa se sentir à vontade dentro da roupa. E a roupa ela tem que fazer uma convergência com aquilo que você transmite como profissional. Então, na hora, sim, eu já percebo. Você se veste muito bem, tem elegância. Então, ficou lindíssima a Gisele Boutique. Ó, Zeli Lindíssima, lindíssima. Boutique, viu, gente? Além de um atendimento individualizado para você, que pensa por você, porque hoje nós estamos realmente nessa vida corrida. Lembre-se, não sou uma mulher ocupada, sou agendada. Tem que sempre falar isso aqui, viu, É, Patrícia? bem Sou agendada. agendada, porque meus amigos Colocar. falam, Ediana, você é o... Não, eu sou agendada, agendou, eu estou lá. Eu Tá. estarei lá. Então, veja, Zeli Boutique é para nós, para essa mulher que tem essa cabeça, a cabeça que você está pensando em tudo, mas não está pensando na sua roupa. Então, vem aqui, que eu tenho certeza que você vai conseguir aquele look como eu consegui. Saí hoje, Paulo me elogiou tanto. Paulo é meu esposo, meu sócio, né, Paulo? Paulo Raup, ele está lá no escritório tocando tudo. E eu estou aqui elegantérrima, ó. Agora me diga aí, minha gente, se ela é ou não é comercial. Que até o meu comercial ela arrebentou. Doutora, um prazer enorme te receber aqui. 30 anos de Rio de Janeiro, quase minha conterrânea, né? É Sim. nordestina, mas bebeu da água do Rio. Gente, olha, um beijo pra vocês, tá? Dia 8 eu te espero aqui. Tenho certeza que vai ser incrível a sua palestra. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço o espaço e você não fique fora dessa. Você precisa estar. Você tem um compromisso conosco e com você também. Estar conosco no dia 8/8, com mulheres incríveis, com uma temática assim, com um tema que você vai sair daqui transformada para o melhor. Então, vamos nessa, faça a sua inscrição e não deixe de participar. É Obrigada. isso aí, gente. Olha, dia 8 é um sábado, a partir das 14. Pode pegar o link, inscrição solidária, hein? Uma cesta básica. Você não vai gastar muito para estar aqui, não, e vai aprender muito mesmo. Beijo no seu coração, não sai daí. Fica com a gente, hein? Tem mais conteúdo para você na Rede Sempre. Beijos.